Olá, alunos. Então, mais uma aula hoje para vocês, tá? Essa aula é bem curtinha, uma aula que está lá no plano de ensino. E hoje só não vou fazer ao vivo porque é um assunto que a gente aborda em sala de aula, mas que não necessariamente eu fico cobrando em aulas, em avaliações, tá? Posso cobrar informativas, né? E alguma coisinha bem mais simples eu posso relacionar dentro das bimestrais, tá? Mas em relação a isso, se a gente tiver a oportunidade de fazer as revisões, né? Tudo vai ser citado no momento, então, que a gente fizer, então, essas revisões aí dos conteúdos de aula, tá? Bom, vamos lá para o assunto, então. Bom, este aqui é um segundo assunto, então, que temos a partir de molusca, tá, pessoal? Em que a gente fala um pouco sobre os aspectos evolutivos ocorridos aí em moluscos, né? Nesses animais. A partir de que a gente, né, sempre deu uma olhadinha em outros grupos que a gente já abordou durante as aulas, tá? Então, vamos lá a eles, então. Então, a gente tem aqui alguns aspectos relacionados a esses animais que a gente viu de corpo mole, né, que são chamados de molusca, estão dentro do filo molusca, aos quais a gente viu depois, né, esmiuçou mais entre as classes, né, que vocês devem lembrar, de gastrópoda, falamos dos aplacófora, poliplacófora, falamos também dos cefalópodes, né? Uma infinidade aí de classes que a gente abordou, então, tá? Então, diante desse grupo todo, né? Então, a gente pode ver que muitas novidades, então, ocorreram, né? Essas novidades evolutivas apareceram a partir desse grupo de moluscas, né? De moluscos que a gente não via em outros grupos anteriores, portanto, tá? Bom, a maioria, então, desses grupos que a gente abordou dentro do filo molusca tem esse corpo revestido, então, com a concha de carbonato de cálcio, né? Então, eram algumas exceções ali que a gente não tinha presença dessa concha, tá? Mas a grande maioria, como observado por vocês, vocês podem notar que a gente, então, falou dessa concha, né? Inclusive dos gastrópodes, né, que tem aquela concha toda espiralada, enquanto que a gente vai, olha para a bivalvia, né, a gente já vê essa concha modificada, sendo constituído por duas valvas, então, né? E depois a gente tem aí uma infinidade de formatos de conchas dentro desses grupos, então, tá? Temos também presença, então, de um celoma verdadeiro, que a gente não tinha visto até então, né? Que a gente tratava lá desde o início. Protozoário, célula única. Não existe celoma, né? Depois a gente veio com porífera. Porífera nem forma tecidos verdadeiros. Depois a gente vem para quinidários. Quinidários também não tem essa cavidade celômica formada. Depois nós temos grupos, né, que entram aí na formação de três folhetos embrionários, né, de plateumintes, mas que eles são completamente acelomados. Logo a seguir vem o grupo Askelmintes, então, que tem a formação de terceiro folheto embrionário, né, que é o mesoderma, mas que esse mesoderma, ele não evolui para a formação de uma cavidade verdadeira, né, um espaço verdadeiro
revestido por tecido mesodérmica, onde vai, então, acondicionar órgãos desse animal, tá? A gente não via, então, antes de molusca, a formação de celoma, portanto, né? E que, a partir daqui, a gente já consegue observar. Aparecimento de um sistema circulatório fechado. Mas espera lá, professora, nós vimos que os moluscos têm o sistema circulatório aberto. Sim, existe, tá? Mas dentro do grupo molusca, nós temos essa classe de cefalópodes, né? Que a gente falou que é um grupo diferenciado, né? Onde a gente tem a presença, então, agora desse sistema circulatório fechado, uma vez que esse grupo, então, totalmente diferenciado dos outros, é um grupo altamente ativo, né? E que para esse novo jeito, né, desses animais se comportarem, outros sistemas corporais teriam que ter sofrido, então, uma modificação, né? Teriam que ter, então, novidades para assumir essa vida agora extremamente ativa que a gente vê dentro de cefalópodes. Então, é uma novidade a gente ver esse sistema circulatório fechado, uma vez que a gente nem tinha em outros grupos, né, um sistema circulatório, e depois, logo que temos sistema circulatório, ele estava aberto, né? Então, ele corria, sim, por um sistema ali de coração e aorta, mas que depois ele era aberto, ele caía e banhava, então, as lacunas ali, para depois retornar novamente, então, para o coração. Enquanto que em cefalópodes, essa é um aspecto, então, que a gente começa a enxergar a presença que é o sistema circulatório, então, fechado. Sistema respiratório, olha, variando seus tipos nas diferentes classes, como branquial, pulmonar e cutâneo. Então, também novidade aqui, porque até antes a gente, né, via difusão de gases, né, através dos indivíduos mais simples, de poucas camadas celulares, então, ocorrendo. Logo depois, então, a gente vê presença de respiração cutânea, né, através de alguns vermes que a gente viu dentro de plateumintes e até mesmo dentro de asqueumintes. E vemos também depois, agora em cefalópodes, essa presença, essa variedade, portanto, de sistemas respiratórios diferenciados, né? Uma vez que eles estão em ambientes diversificados. Nós temos em ambiente, né? Em ambiente aquático, de água salgada, de água doce, e temos terrestre também. Então, essas adequações, ó, seja para a água, né? Seja, então, para um ambiente terrestre, que também, né? Ele tenha esse corpo, então, possibilitando a respiração cutânea, uma vez que esse corpo esteja umedecido, né, e que promova, então, essa troca de gases através da superfície cutânea, então. Então, diferenciado que a gente não via antes também nesses organismos, né? Em relação ao sistema nervoso, uma maior centralização também ganglionar. E é uma característica evidente que para esses animais está diretamente associado ao aparecimento de estruturas sensoriais que possibilitou a eles uma maior exploração do ambiente em que vivem, né? Então, a gente viu também esses animais portando agora dentro desse grupo de molusca, né? Uma variedade de sistemas aí sensoriais, e esse sistema nervoso muito mais aprimorado ainda dentro do grupo de cefalópodes também, né? Uma inovação onde eu tenho
um, um local mais apropriado para essas células, né? Um, um corpo cerebral com células gigantes, né? E que trabalham em duas direções. Então, um sistema nervoso muito mais aprimorado e que também está associado, né, a esse tipo de vida que esse animal possui também, tá? Os moluscos invadiram quase todos os ambientes, né? Que é isso que a gente viu. Então, dependendo das suas modificações, sejam elas corporais e fisiológicas, né? A gente morfológicas e fisiológicas, a gente viu que eles então adentraram ambientes terrestres, né? De água doce e salgada. Ocorrem, olha, das fossas abissais até as mais altas montanhas, então muito diversificado esse ambiente, portanto, tá? Bivalves e gastrópodes saíram do mar e temos representantes em água doce também, não é verdade? Então, é bem legal essa irradiação, né, desses animais, tanto para o ambiente terrestre quanto para os dois ambientes de água, então diferenciados. Os gastrópodes, olha, a gente tem gastrópodes lá em água salgada e água doce, além do que temos também em ambiente terrestre. Moluscos que são predadores, são herbívoros, são ecto e são endoparasitos, né? Dependendo de alguns grupos animais, filtradores, olha, comensais, né? São sésseis, isso é, né? Podem estar fixo ou até enterrado, né? Vivendo em túbulo, em canais que eles fazem, né? Se enterram dentro da areia, então. São vágeis, então quer dizer que eles não se locomovem só para procurar alimento, eles têm locomoção, eles caminham mesmo, né? Então, eles têm esse meio de locomoção não somente para a procura de alimento. São pelágicos, isso é, nadam na coluna d'água, não estão restritos somente ao substrato desses locais, tá? A gente tem gostos, né, totalmente assim, a adaptação deles para variados locais desse ambiente aquático. Neostônicos, né? Isso quer dizer que eles estão mais próximos à superfície da água também. Então, a gente tem tanto os que mais estão no fundo, na coluna, e mais próximos à superfície. Em certos ambientes representam grande biomassa e pode ser importantes na ciclagem de nutrientes. Então, é um grupo de organismos bastante diversos, né? E a gente sabe que eles fazem diferenciados tipos de alimentação, filtradores principalmente, né? Isso contribui muito para a ciclagem de nutrientes, tá? Então, importante isso aqui até mesmo para aquelas importâncias que a gente falou, deles serem filtradores, né? Quando a gente abordou a importância, então, desses animais. Conchas de molusco fazem parte de jazigos arqueológicos, né? Incluindo aqui no Brasil, que é representado então por sambaquis. Jazigos são locais onde houveram então o acúmulo, né? Dessas conchas então. E os sambaquis, principalmente no nosso litoral, a gente tem, e quando a gente viaja para lá, a gente vai a esses locais onde existe esses sambaquis, que são literalmente amontoados, gente, montes de conchas, tá? Que eram recolhidas por quem comia, sabe? Então, são coisas que estão lá por muito tempo, e que perfazem, então, esses encontros arqueológicos aí relacionados a esse grupo de animais, tá?
O manto, olha, possui glândulas da concha que secreta essas estruturas calcárias, então, com espículas epidérmicas, ou a concha, então a gente sabe que tem aquela diferença, né? Uma diversidade bastante grande dessas estruturas que formam esse invólucro protetor, né, desses animais. A concha que apareceu nos moluscos durante a sua evolução desempenha várias funções. Por quê? Vai conferir resistência a esse organismo, que é todo ele com um corpo mole, delicado, né? Permite que o corpo se sustente contra a ação da gravidade, né? Serve como ponto de inserção dos seus músculos, né? Uma vez que a gente viu que esses músculos puxam a concha, né? Para esconder esse corpo, ou fecham as duas conchas também, lacrando e fechando esse animal dentro dessa concha, vai proteger esse animal contra a dessecação e representa como uma armadura que protege esse animal de predadores, tá? Portanto, o aparecimento da concha resolveu muitos problemas de sobrevivência desses animais, principalmente em meio terrestre, tá? Aqui, olha, então nós temos aqui para dar uma fechadinha, né, nesse assunto, então, olha, que os primeiros fósseis, né, isso é, a gente vai achar mais esses fósseis que possuíam concha, gente, tá? A dificuldade da gente ter talvez aí o encontro de mais espécies diferenciadas em relação a esse grupo já nos faz pensar, pô, então é devido a esse corpo mole. A maioria dos registros está relacionada a isso, então, a presença da concha, que quando houve, então, né, esses animais foram soterrados, né, ou devido a algum cataclisma, alguma coisa que tenha ocorrido naquele momento, então, desde que ele tenha concha, ele já tinha um escudo protetor, né? Então, isso fez com que houvesse uma maior preservação, então, daquela massa corporal, né? Deixando com que assim fosse possível o estudo desses animais, então, né? Da anatomia e tudo mais em relação à composição corporal desse animal. Então, esses primeiros fósseis, então, vêm do Cambriano, tá, gente? Então, há milhões de anos aí a gente tem esses animais já presentes, né? A gente tem os invertebrados, a princípio, sendo então seres vivos mais antigos desse planeta, tá? Um provável ancestral, olha, marinho e bentônico, isso é, então, o possível ancestral lá, né? Um indivíduo que originou, né? Esses moluscos, era um indivíduo, então, que era marinho, a princípio, tá? Bentônico, isso é, vivia lá, né? Próximo ao substrato, então, e de corpo mole, tá? Com fase, então, larval planctônica e compartilhavam de quê, né? Em relação aos moluscos de hoje. Um manto que secretava essa cutícula, então, de polissacarídeo, mucopolissacarídeo e espículas calcárias, tá? Brânquias pares ciliadas e bipectinada, então, tá? Então, a gente tem presença de brânquias duplas, mas a gente sabe que a gente tem, então, moluscos de brânquias únicas também, que são monopectinadas, tá? Então, temos as duas formas. Um pé ciliado ventral e rastejador, uma presença de rádula raspadora, celoma reduzido, tá? Mas que não funcionava, então, como um esqueleto hidrostático, tá? Então, ele deveria ter um outro tipo, então,
aí que era mais o pé mesmo que faria então essa movimentação do animal, né? E sistema emal aberto, né? Esse sistema emal, a gente fala sistema emal, o sistema circulatório, tá, pessoal? Emal porque não é um sangue verdadeiro ainda, tá? Então, normalmente a gente fala emal para sangues de invertebrados, tá? Então, esse sistema circulatório era aberto a princípio. E é o que a gente vê depois dentro de cefalópode, toda essa inovação, então, de dentre todos, né, as outras classes de molusca, ser o que apresenta, então, é, é, essa circulação fechada em relação aos outros, então. Mas a maioria, até hoje, possui, então, esse sistema emal, então, aberto ainda, né? E também ainda chegaram à conclusão que a fecundação era realizada externamente nesses animais, o que ainda ocorre, né, com um grande grupo, essa presença de fecundação mais externa, né? Então, aqui a gente só tem para mostrar para vocês, olha, a partir então daquele molusco generalizado, então, né, que seria um molusco ancestral, que nós tivemos então, olha, esses descendentes, portanto, tá? A partir daqui tivemos esses indivíduos, então, essas populações aqui diferenciadas, tá, pessoal? De animais aí, como os gastrópodes, os poliplacóforos, os cefalópoda, bivalve, a placófora e inclusive a escafópoda e a placófora que está aqui fora, né? Então temos aqui, olha, a princípio, esse ancestral, né? Temos um ancestral aqui, onde nós temos a placófora primeiro, e a placófora é um molusco diferenciado, que ele não apresenta concha, lembra que esse A aqui é de uma negativa? Então, nós não temos concha aqui. Então, a partir daqui, nós temos esse ancestral, então, que tem uma linhagem que veio para cá, originou essa classe. Seguindo aqui, quem seguiu aqui ainda seguiu com concha, né? Onde poliplacófora, então, se modificou para esse indivíduo aí com conchas, né? Como se fosse em placas e tudo mais. Depois, seguindo, ainda temos, então, esse animal vindo para cá e outros que se modificaram para cá. E nós temos, então, aqui monoplacófora saindo daqui, né? Presença de concha ainda, mais uma concha única, tá? A partir daqui, desse momento, também temos saindo um ancestral que vai ser o mesmo para gastrópoda e cefalópoda. Então, nós temos aqui um grupo irmão, tá? Onde eles compartilham um ancestral comum, então, tá? Além de ter um aqui, existe um outro aqui também, tá? E aqui seguindo, olha, temos biválvia e escafópoda também, olha, tá? Partindo aqui, onde a gente sabe que biválvia diferenciado vão ser, então, moluscos com duas conchas e escafópoda, então, também contendo conchas, é, a concha de dente de leão, né? Que a gente fala que é essa daqui, né? Uma concha única em que a gente não vê uma torção literal nessa concha, né? E que ela é aberta em ambos os lados, tá? Então, aqui só mostrando essa filogenia, né? Mostrando, então, todo esse parentesco aí dessas 6 classes, então, de molusca que nós abordamos durante esse tempo, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, é essa aula, ela é bem simples, bem tranquila, né? Ela
gera mais, porque normalmente quando eu dou essa aula, a gente está todo mundo na sala, munido de literatura, né? E a gente faz toda uma aula ali mais ativa, e eu sei que está muito difícil mesmo que fizesse essa aula ao vivo, de vocês cada um estarem com um exemplar, né? Para que vocês tivessem lido bastante, para a gente debater tudo isso que está envolvido dentro desse contexto, tá? Mas eu acredito que vai ficar mais tranquilo para a hora que vocês forem dar uma lidinha lá, ficar mais fácil de vocês entenderem a respeito desse conteúdo, ok? Bom, até mais. Acho que aí a gente volta, acho que depois de amanhã a gente tem mais uma aula, não, amanhã é quarta. Então voltamos na sexta, pessoal, ok? Abraço para todos vocês e bom estudo.